paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Estamos aqui na palavra do Senhor. Que Deus venha abençoar cada ouvinte, a cada irmão, no nome de Jesus. Eu abri, irmãos, este aplicativo no Face, né, no YouTube, para que fica o processo de enviar, né, as mensagens mais fácil, que às vezes o aparelho ele sobrecarrega e fica difícil de enviar a mensagem, talvez sai cortada pela metade, então não sai inteira. Então, eu abri essa página no YouTube. Aqueles que quiserem estar me acompanhando, se inscrevendo, né? Você sempre vai estar tendo uma palavra do Senhor, um ensinamento para a edificação das nossas vidas e das nossas almas, amém? Aqueles que quiserem estar se inscrevendo ali, que venham se inscrever, tá? E compartilhe a mensagem de Deus para que outras pessoas venham estar aprendendo, né? E ouvindo a palavra do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo número 4, ele vem terminar, né, falando sobre Caim. A história de Caim termina no capítulo de número 4. Ali Deus amaldiçoa Caim, dando tempo de arrependimento para Caim, mas Caim não se arrepende, ele é amaldiçoado, ele sai dali da terra onde morava Adão e Eva, né, seus pais, e sai para uma outra parte, da terra, né? E ali fala sobre a descendência de Caim, né? Que Caim teve filhos e filhas. E a história de Caim, então, ela termina no capítulo 4, e nunca mais é falado sobre a história de Caim, porque ele não se arrependeu. Talvez se ele tivesse se arrependido em Cristo Jesus, a história dele continuava, porque aqueles que se arrependem com toda sinceridade de coração, Deus aumenta e a sua história ela evolui todos os dias, todas as vezes que nós nos arrependemos. E então no capítulo número 5 vai entrar, né, que Eva ela se encontra num momento triste, porque ela perdeu os seus 2 filhos. Naquele tempo falava-se dos filhos homens, porque o primogênito ele ia dar continuidade na geração, na descendência daquela família. Então os 2 filhos homens que Eva teve morre, né? Um é assassinato pelo seu irmão e o outro é amaldiçoado por Deus e é expulso da terra e ele some ali. Então Eva, ela se encontrava num momento muito triste, muito angustiada. Então Deus abençoa ela com outro filho varão, um outro filho homem, e ela coloca o nome dele de Sete. Sete, então, passa a ser o filho primogênito de Adão e Eva. É ele que vai dar a sequência da geração, da descendência de Adão. A palavra também vem nos dizer que Sete, ele nasce semelhante a Adão, né? Igual a Adão. Ele se parece muito com Adão. Então Deus o abençoa, e quando Deus o abençoa, Eva, ela agradece, ela dá graça ao Senhor. Ela não murmura, não reclama pelas perdas, mas ela dá graça pela misericórdia de Deus, que Deus abençoou. Às vezes nós nos encontramos dessa maneira, né? Angustiada, triste, né? Sem entender o trabalhar de Deus. Eva, ela estava assim, né? Triste, angustiada, mas, né? Talvez perguntava por quê. Mas Deus, ele entra com a sua provisão na hora exata, no momento certo. Às vezes você se encontra no tempo que talvez você não vai suportar, mas Deus, ele chega na hora certa
certa. Então, assim, quando Sete... e aí a palavra do Senhor segue dizendo, né, que Adão, então, ele morreu. E aí quando Sete completou 105 anos, né, nasceu seu filho. Aí aqui começa a falar sobre a descendência de Adão, de Sete, dos filhos de Sete. Muitas das vezes, os cientistas dizem que o homem veio do macaco, mas não, a Bíblia nos fala que nós somos descendente de Adão. Ó, depois disso viveu Adão mais 800 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois de Sete, Adão e Eva teve outros filhos, mas Sete ficou como o primogênito. Então Adão e Eva teve vários filhos e filhas. E morreu Adão com 800 anos, com 930 anos. E quando Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. Enos foi o filho primogênito de Sete e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu o seu filho Canaã. Canaã foi o primogênito de Enos. Depois disso, Enos viveu 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Canaã tinha 70 anos, o seu filho Malalel nasceu. Então, Malalel foi o filho primogênito de Canaã. Depois disso, Canaã viveu mais 840 anos e ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Malalel tinha 75 anos, nasceu seu filho Jared. Jared foi o filho primogênito de Malalel. Depois disso, Malalel viveu 830 anos e foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 172 anos e seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 970 anos. Quando Enoque tinha 75 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Enoque, filho de Jared, nasceu, foi o primogênito. E o primogênito de Enoque foi Matusalém, nasceu. E depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque foi um destaque do Senhor nessa geração. Enoque, ele nasceu e ele andou em comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que Enoque caminhou com Deus. Ele gerou Matusalém e ele viveu 300 anos caminhando com Deus. Ele não errou. A palavra de Deus diz que Enoque, ele andou tanto com Deus, tão certo com Deus, ele tinha uma união tão grande com Deus, que ele foi transladado. E a palavra de Deus diz que ele sumiu da face da terra. Ele foi transladado porque ele andava com Deus. E nos dias de hoje nós estamos precisando de pessoas assim, pessoas que andam com sinceridade mesmo, que andam com Deus. Porque aqueles que andam com Deus, ele faz o bem, ele procura olhar, ajudar. Pessoas que andam com Deus é diferente. Enoque foi
foi um destaque nessa geração. O primeiro homem que se destacou nessa geração, nessa genealogia de Adão, foi Enoque. Porque aqui menciona só que nasceu filho de filho e morreu tantos anos, mas aqui já vem falar de Enoque. Enoque nasceu e teve o seu filho Matusalém. E aí segue dizendo, ó, depois disso Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 375 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou dessa terra, porque Enoque, ele era limpo de alma, espírito e coração. Ele sempre caminhou com Deus, andou com o Senhor em toda comunhão. Ele não deixou que nada tirasse ele da comunhão com Deus. Ele não permitiu que nada tirasse ele da permissão de Deus. Por isso Deus se alegrou tanto que levou Enoque com ele, né? Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos e ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 979 de idade. Este homem, filho de Enoque, Matusalém, ele é o homem mais velho que já existiu. É o homem que mais viveu nessa terra, foi este homem, Matusalém. Ninguém viveu mais tempo, mais anos do que Matusalém. Então Matusalém, o primogênito de Enoque, o primogênito do homem que andou com Deus, ele viveu mais anos nessa terra, o homem mais velho que viveu. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs o nome no seu filho de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 770 anos. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, o segundo homem com destaque. Quando Matusalém gerou Lameque, Deus o abençoou com um primogênito. E esse Lameque disse: Deus amaldiçoou a terra, mas este filho que ele me abençoou vai mudar a nossa história, vai mudar a trajetória da nossa história. E colocou o nome deste filho de Noé. E Noé então teve 3 filhos e colocou o nome de Sem, Cã e Jafé. Então, meus queridos, muitos dizem que nós viemos do macaco. Não, muito enganado. Nós viemos da criação de Deus, que foi o Adão e Eva que Deus criou. Então nós viemos de Adão e Eva. Por isso que todos nós na face dessa terra, nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Se você humilha uma mulher, você está humilhando uma irmã sua, ou uma mãe sua, ou uma avó sua. Se você está menosprezando a prostituta, você está menosprezando a sua irmã, talvez a sua mãe. Porque todos nós somos irmãos, somos famílias em Cristo Jesus, porque nós viemos da criação de Deus. Nós não viemos de macaco, de bicho algum. Nós viemos da moldura que as mãos de Deus criou e formou. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Então foi dessa maneira que a terra cresceu, se expandiu, de filhos e filhos, irmãos e irmãos, e de geração a geração que essa
terra ela se encheu. Foi dessa maneira. Então, esta é o ensinamento de hoje, e que nós viemos ser como Enoque, que nós viemos andar em comunhão com Deus, caminhando com Deus, não deixando que nada nos afaste de Deus. O conselho de Deus hoje é: ande com o Senhor, ande em comunhão, não importa o que está acontecendo na sua vida, mas permaneça em comunhão com Deus, porque aí a sua vida vai bem. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor esteja em cada coração, no nome de Jesus.